Bom, então, a definição é que o pH vai indicar a acidez de um meio. Então, ele vai me dar o indicativo se é ácido aquele meio ou se é básico, né? O sistema que eu estou trabalhando. Então, quem definiu, quem propôs o pH foi Sorensen, que, na verdade, pH é uma abreviação do nome potencial hidrogeniônico, certo? Que pode ser escrito como, né, matematicamente, como co-logaritmo da concentração hidrogeniônica em mol, ou logaritmo negativo da concentração de H+, ou ainda logaritmo do inverso da concentração de H+. O mais comum de ser usado é essa fórmula aqui, menos log da concentração de H+, certo? Então, se vocês forem usar, usem essa, que essa daqui é a mais comum de ser usada, certo? Essas daqui não são muito convencionais, como essa daqui que eu estou falando para vocês, certo? Então, o que é o potencial hidrogeniônico, né? O quanto de H+ que tem no meu meio, né? O quão ácido é o meu meio. Então, por isso que é potencial hidrogeniônico, né? Tá no próprio nome. E de forma análoga, a gente pode encontrar o pOH do meu meio, da minha solução, que vai me indicar a basicidade do meu meio, do meu sistema, certo? Então, ó, define-se potencial hidroxiliônico, uma palavra meio difícil, né? Que a gente abreviando vai ser pOH. Matematicamente, a gente pode expressar pOH da mesma forma que o de H+, né? O pH, que pode ser o cologaritmo, pode ser o logaritmo ou o inverso, né? Mas assim como no pH, é mais comum a gente usar essa fórmula aqui, menos log da concentração de OH-, certo? Então, no final das contas, essas expressões matemáticas e a definição de potencial hidrogeniônico ou potencial hidroxiliônico é para a gente saber se o nosso meio ele é ácido ou ele é básico, certo? Sendo que o H+ vai me indicar a acidez, o pH vai me indicar a acidez, né? E o pOH me indica basicidade. No entanto, na escala de pH e de pOH, a gente tem de um lado que vai me indicar se vai ser ácido e do outro lado vai me indicar se vai ser básico, certo? Só que como eles são íons diferentes, na solução, quando a gente tiver a escala de pH e de pOH, a escala vai ser diferente, mas os dois vão me indicar se meu meio vai ser ácido ou se meu meio vai ser básico. O pH me indica a partir da concentração de H+ que tem no meu sistema, e o pOH me indica a partir da concentração de OH- que eu tenho no meu sistema. Outra relação matemática que a gente pode usar aqui nesse conceito de pH e pOH é uma relação de que, se eu somar pH mais pOH, eu tenho que encontrar 14, certo? Então, a escala de pH e pOH vai até 14. Então, através disso daqui, por exemplo, se eu sei o valor de pH, se eu colocar ele aqui nessa expressão simples de soma, eu vou encontrar o valor de pOH, e o inverso também. Se eu souber o valor de pOH, eu consigo colocar nessa formulazinha aqui e encontrar o valor de pH. Certo? Por exemplo, vamos supor que eu tenho um meio em que o pH é 7. 7 não, 3. Então, o que a gente faria? A gente colocaria 3 mais pOH igual a 14. Só que a gente quer isolar o pOH, então a gente vai passar esse 3 aqui para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar pOH é igual a 14 menos 3, que vai ser igual a 11, certo? Então, a gente encontrou que o pOH é 11. Por isso que essa expressão é bem interessante, né? Porque às vezes nos exercícios a gente pode usar.
Então, é uma relação bem simples em que a gente tem que memorizar, beleza? Bom, então, como eu disse, a gente tem escala de pH em que vai dizer pra gente se é ácido ou se é básico, certo? Olha lá. Na escala 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai ser ácido. O meu meio vai ser ácido. E de 9, 10, 11, 12, 13, 14, a gente vai ter pH básico, certo? Sendo que 7 e 8 são pHs neutros, né? A gente, como 7 é metade de 14, a gente considera que exatamente 7 vai ser um pH neutro, mas entre 7 e 8 também é um pH neutro, certo? Então, aqui vai nos indicar que a nossa solução é neutra, como a gente tinha visto na aula anterior, que a gente viu que existem soluções ácidas, soluções básicas e soluções neutras. Então, uma solução, como que eu posso descobrir se minha solução vai ser ácida, básica ou neutra? Através da escala de pH. Se eu observo que o pH da minha substância, do meu meio é 7, 8, isso me indica que a minha solução é neutra. Se o pH da minha solução está em 1, 2, 3, vai me indicar que aquele meio lá é ácido, né? E da mesma forma no básico, por exemplo, se tiver 12, 13, 14, então vai me indicar que a minha solução é uma solução básica, beleza? Então a escala de pH vai nos indicar qual que é a acidez da nossa solução, se ela vai ser ácida ou se ela vai ser básica, certo? E o pH, ele está no nosso dia a dia, então o pH é um conceito que a gente pode observar no nosso dia a dia. Então aqui a gente vai ver coisas que a gente usa, que a gente vê normalmente e a gente vai descobrir qual que é o pH deles, né? Então, por exemplo, ó, a bateria tem um pH zero, chega a zero, né? Provavelmente não deve ser zero redondo, mas chega a zero. Então, é um meio muito ácido uma bateria, obviamente, senão não conseguiria ter aquele negócio de energia. O ácido estomacal é mais ou menos um, assim, né? Então, o ácido gástrico. O limão é ácido, vinagre é ácido, tomate, olha só, também é ácido, café é ácido. Né? Por isso que quando a gente toma café sem comer nada, a gente sente depois um negócio no estômago. Não sei se vocês sentem, mas eu sinto que parece que faz mal, na verdade, né? Tomar café sem a gente ter ingerido nada antes, né? Então fica a dica pra vocês. Antes de tomar café, comam alguma coisa. Porque o café tá num pH assim, levemente ácido, né? O leite tá de ácido para neutro, assim, né? Um pouquinho neutro já. A água é neutra, mas depende também. Se vocês forem olhar nos rótulos de água, por exemplo, ó, eu tô com uma garrafinha de água aqui. Deixa eu ver. Essa daqui é uma água com gás, por exemplo. A água natural vai ser 7. Em contrapartida, o pH de uma água, cadê? A 25 graus Celsius vai ser 4, certo? Então, olha só a diferença. A água natural, né, mineral natural que a gente compra, a gente pode observar que ela tem, às vezes, 7, 6, 8, então ela varia assim, então pH neutro relativamente, né? Agora, por exemplo, se a gente for ingerir uma água com gás, é uma água com um pH ácido, né? Então, ó, 4,86. E isso a 25 graus Celsius, certo? Então, o pH de uma água com gás. O sangue é mais básico, então ele já começa a entrar na escala de basicidade aqui. Então, o sangue é mais básico. O bicarbonato é básico. O antiácido estomacal tem que ser básico, né? Então, por exemplo, quando a gente sente muita queimação no estômago, dor no estômago, essas coisas azia, é porque provavelmente tem um excesso de ácido no nosso estômago. Então, como que a gente faz para neutralizar ácido? Lembra lá que a gente tem reação de neutralização, que ocorre com um ácido e uma base. Então, para a gente neutralizar uma base, a gente tem que ter uma substância básica para reagir com ele e neutralizar. Por isso que o antiácido está na escala
básica, né? Tá 10 na escala do pH. Solução de amônia 11, que também é base. Sabão é básico também. Alvejante e desentupidor de pia é básico. Inclusive, para a gente desentupir pia, normalmente se usa hidróxido de sódio, né? E hidróxido de sódio é básico. A gente observou lá, NOH é básico. Então, na escala de pH, ele está aqui como o último, né, basicamente. Agora, a gente vai relacionar pH e grau de ionização. Eu não vejo que isso seja algo muito comum de se usar em resolução de exercício ou algo do tipo, mas é sempre bom saber, porque tem alguns exercícios aí que trazem algumas surpresas, mas enfim. Então, a gente vai relacionar agora pH com grau de ionização. Então, vocês lembram o que é grau de ionização, né? A gente viu isso na aula de ácidos e bases, a gente viu um pouquinho aula passada também sobre grau de ionização e tudo mais. E grau de ionização é a taxa em que o meu ácido consegue se ionizar. É o quanto que o meu ácido consegue se ionizar, ou seja, se ionizar nos seus íons, certo? Então, a gente tem o alfa. O alfa que é esse indício para mim, esse indicativo da taxa, né, da porcentagem em que o meu ácido sai da sua fórmula molecular para a sua forma de íons, certo? Então, aqui, para a gente conseguir relacionar os dois, a gente vai considerar um ácido fraco genérico, aqui, HK, um ácido aí. Vamos ver, então a gente dissolve ele em mmols desse ácido, uma quantidade X de mols desse ácido em água, de modo a formar 1 litro de solução. Então, em 1 litro de solução, a gente tem X mols desse ácido, certo? A concentração em mols será, então, ó, para a gente encontrar a concentração, a gente usa N sobre V. Existem várias formas de se encontrar a concentração, né? Depende do que você quer. Mas essa é a mais comum. Então, N sobre V. Então, é o número de mols, a quantidade de matéria do meu soluto, sobre o volume da minha solução. Então, o soluto é sempre o que está em menor quantidade. O solvente é o que está em maior quantidade. E a junção de soluto e solvente vai ser a solução, certo? Então, a gente vai usar o volume da solução no todo. Então, vai ser mmol sobre 1 litro. Então, vai ser mmol sobre litro, certo? Então, vamos ver um valor X aí de mols que vai estar contida em 1 litro de água. Bom, no grau de ionização do ácido, a gente lembra lá como que é a relação matemática do grau de ionização, que na realidade é uma razão entre a quantidade de mols que se ioniza sobre a quantidade de mols dissolvida. Então, por isso que a gente tem que saber a concentração que tem na minha solução, né? A concentração da minha solução, certo? Porque se eu não souber, dificilmente vou saber também quanto é a quantidade de mols que se ioniza e qual a quantidade de mol que está dissolvida no meu meio, certo? Então, é essa razão, inclusive a gente viu isso lá na unidade de ácidos e bases. Ó, então, a quantidade de mols que ioniza vai ser o quê? Igual a grau de ionização. Dei um, um tilt agora. Ai, gente, meu Deus. O Windows Vista travou. Enfim, a gente vai ter grau de ionização vezes M, certo? Vezes M. Que é a quantidade de mols que a gente tem contida em 1 litro. Então, N, apenas M, né? Certo? Bom, então aqui, ó, para a gente continuar entendendo esse conceito de pH e grau de ionização, a gente tem essa tabelinha que inclusive está na apostila. Eu peguei lá da apostila. Então, a gente tem a reação daquele ácido genérico que a gente propôs no início aqui dessa explicação. E ele vai se ionizar. Então, essa é uma reação de ionização desse ácido genérico. Então, eles se ionizam seus respectivos íons, H+, e aqui o ânion A- menos K. Aí, no início, a gente tem M mols, que a gente não sabe essa quantidade de mols, é X, é como se fosse X, não sei qual que é. No início, a gente tem 0
dos reagentes, ou seja, no início ainda não começou a reação, então ainda não está sendo produzido os produtos, certo? Então por isso que a gente tem uma concentração zero. Aí ioniza e forma, então no começo, então depois de um tempo, começa a se ionizar. Então a gente vai ter o grau de ionização vezes m mols, certo? Porque o grau de ionização me indica a taxa com que a minha molécula está se tornando íons, certo? E aqui, ó, a concentração desse vai ser o coeficiente estequiométrico, K, vezes o grau de ionização, vezes a concentração, certo? Vezes N. E aqui, como é 1, ó, vocês estão vendo que o coeficiente estequiométrico desse daqui é 1. Aí aqui a gente tem uma tabela. Essa tabela aqui está na própria apostila, né? Isso daqui é para a gente continuar explicando essa questão da relação de pH e grau de ionização. Então, ó, aqui a gente tem a reação daquele ácido genérico que a gente propôs no slide anterior. Então, esse ácido ele vai se ionizar nos seus respectivos íons. Então, aqui a gente vai ter o H+, que é o que caracteriza um ácido de acordo com a teoria de Arrhenius. E aqui a gente vai ter o íon, né, que é o ânion, que estava ligado ao H+. Bom, no início da nossa reação, bem no início, ainda não começou o processo de transformação de reagentes para produtos. Então, aqui a gente tem o reagente em sua totalidade, em concentração, e os produtos estão em zero concentração, porque ainda não começou o processo de reversão de reagentes para produtos, certo? Então, aqui está zero, aqui está zero. A gente só tem reagentes no sistema por enquanto, que a concentração dele é M. Aí começa a se ionizar. Então, ioniza e forma o grau de ionização vezes a concentração em mols, certo? A vezes M mols, certo? Esse M é meio que X, certo? X. Que multiplica por que vai multiplicar? Porque o grau de ionização me mostra justamente a taxa com que a minha molécula de ácido está deixando de ser molécula para se tornar os íons, né? Então, que estão se ionizando. Aqui no reagente agora, a gente vai ter K vezes A vezes M, que o K é o coeficiente estequiométrico, ó, como vocês conseguem observar. O A, né, que na verdade é alfa, ele é o grau de ionização e M, concentração. E aqui o coeficiente estequiométrico é 1, a gente não precisa colocar ele junto. Ó, aqui, deixa eu até coisar, que tá junto, parece que é tudo uma coisa só, mas é separado aqui. E aqui é o grau de ionização vezes E, a grau de ionização vezes E. Aí, quando entra em equilíbrio, como vocês conseguem observar, isso daqui é uma reação reversível, certo? Então, reações reversíveis conseguem entrar em equilíbrio. Vai ser M menos o grau de ionização vezes M. Então, ó, aqui eu quero saber o quanto que sobrou para mim no equilíbrio, né? Certo? Porque eu tinha aquela concentração inicial aqui, antes de começar a produzir os nossos produtos. Agora que produziu, eu quero saber o quanto que sobrou depois desse processo de ionização do meu ácido. Por isso que é M menos o grau de ionização vezes M, isso em unidade de mols. E aqui vai ser igual ao outro, certo? Vai continuar igual no equilíbrio, né? De acordo com o que a gente encontrou aqui. Então, ó, a concentração hidrogeniônica no equilíbrio final é... Ó, então a gente vai fazer a relação N sobre V é igual a K vezes o grau de ionização vezes M sobre 1, que é igual a grau de ionização vezes K vezes M. Então, portanto, a gente tem que o H+ é igual ao grau de ionização vezes K vezes M, sendo K o número de hidrogênios ionizáveis. Então, por quê? É o coeficiente que acompanha o H+. É isso que o K me indica. Então, esse K, para mim, vai ser útil para saber a concentração de H+ que eu tenho, certo? Que é o coeficiente estequiométrico, é isso que ele me indica, o coeficiente estequiométrico. Então, toda vez que vocês ficarem na dúvida, mas quem é K? K
é o coeficiente estequiométrico que acompanha o H+, ou seja, cai o número de hidrogênios ionizados, que vai me indicar o quanto de hidrogênio se ionizou dessa molécula, certo? Então, a gente, por exemplo, eu não sei qual que é a concentração de H+, para mim depois calcular o pH, por exemplo. Eu só sei o grau de ionização e tem uma fórmula e a concentração. O que eu posso usar? Eu posso usar essa fórmula aqui, certo? Então, eu substituo os valores aqui, substituindo, eu encontro o valor, a concentração de H+, no meu meio, e assim eu consigo encontrar pH, porque pH o que é? É menos log da concentração de H+, ou o logaritmo da concentração de H+, ou o logaritmo do inverso da concentração de H+. Mas o que a gente geralmente usa, como eu falei, é menos log de H+. Então, é dessa maneira que a gente consegue encontrar pH. E também lembra lá do pOH, é a mesma coisa, é log de OH-, certo? Ficou claro, pessoal? Então, o que a gente viu? A gente viu que o pH ele é o potencial hidrogeniônico do meu meio. Então, ele vai me indicar se meu meio pode ser ácido ou se meu meio pode ser básico. Então, esse é um indicativo para mim, se eu estou trabalhando com um sistema em que é ácido ou um sistema que é básico ou neutro também. Então, isso que vai me indicar. Como que eu calculo matematicamente? Como que eu obtenho valores de pH? Através da expressão menos log da concentração de H+. Então, isso vai me indicar. A gente tem uma escala que vai nos dizer quais números vão ser ácidos, quais valores vão ser ácidos, quais valores vão ser neutros e quais valores vão ser básicos, como a gente viu nos primeiros slides. Vimos também que esse conceito de pH está no nosso dia a dia. A gente consegue observar que tem coisas que têm o pH mais alto, tem umas coisas que têm o pH mais baixo e assim por diante. E agora a gente conseguiu relacionar pH e grau de ionização. Por quê? Porque se o pH me indica o potencial hidrogeniônico do meu meio, o grau de ionização me diz o quanto que aquele ácido vai ser capaz de ter íons, certo? De sair dessa forma molecular para formar íons, certo? Então, quanto mais H+ eu tiver no meu sistema, maior vai ser o meu potencial hidrogeniônico, certo? Então, quanto maior o grau de ionização do meu ácido, provavelmente o pH dele também vai ser maior. Então, ele vai ser um ácido forte, né? Vai ter um meio bem ácido mesmo. Então, mas agora eu falei um negócio que pode confundir vocês. Que eu tô falando, quanto maior meu pH, mais ácido vai ser. Mas na escala, se a gente for observar, o pH ácido ele varia de 0 a 5 a 6. Então, em valores, pH tem que ser valores baixos, né? E quando a gente tiver valores altos, como de 8 até 14, então vai ser básico. Então, é meio que ao contrário, né? Se a gente for pensar através da escala. Que quanto menor for o valor de pH, né? Estiver na faixa de 0 a 5, então a gente vai ter bastante íon, um meio ácido. Bastante H+, então um meio ácido. Então, quanto maior for os números do pH, que vão variar de 8 a 14, então a gente vai ter um meio básico, certo? Então, a gente rebobina a fita para vocês não se confundirem. Então, até anotem aí se vocês precisarem, se tiverem dificuldade para entender isso, né? Então, quanto menor o valor de pH, a gente vai ter um meio ácido. E quanto maior meu valor de pH, eu vou ter um meio básico. Mas a relação que eu estava fazendo aqui, como a gente sabe que para a gente ter um ácido forte, o grau de ionização tem que ser alto. E o que o grau de ionização alto me indica? Me indica a porcentagem em que o meu grau deixa de ser molécula para se transformar em íons. Então, quanto mais íons eu tiver no meu sistema, no meu meio, então meu pH vai ser mais ácido. É isso que eu quero dizer. Então, meu pH vai ser mais ácido devido ao grau de ionização, se é alto ou não. Então, isso vai influenciar no final das contas. Exatamente
por esse motivo que a gente consegue, então, relacionar pH e grau de ionização numa mesma expressão, tá certo? Então, let's go para os exercícios agora. E o primeiro exercício que eu quero fazer, acho que nem especificou na apostila, é que nem o mesmo caso da aula passada, né? Que tinha um conceito que tinha no exercício, mas na parte teórica da apostila não falava nada sobre isso. E esse caso aqui aconteceu também nessa unidade. Então, esse exercício aqui, deixa eu ver, esse não é o próximo, mas eu vou explicar ele, exatamente por isso que eu escolhi ele, porque eu sabia que não tinha na apostila falando, aí eu falei, vou usar esse exercício para explicar esse conceito, ok? Então, ó, considere, esse daqui é a sexta, considere duas soluções aquosas A e B de mesmo volume e de pH 3 e 5, respectivamente. Analise as afirmações a seguir. A solução A é ácida, a solução B é básica, a mistura A e B é ácida. São afirmativas corretas? Então vamos lá. Aqui está dizendo que a solução A tem pH 3,0 e a solução B tem pH 5,0. Então, de acordo com o que a gente viu lá, lá na escala de pH e que eu tenho falado até agora, ainda mais que eu falei há poucos minutos, né, que eu expliquei certinho o que eu queria dizer com a questão de pH, quando estiver na escala de 0 até 5, mais ou menos, a gente vai ter um quê? Um pH baixo, que indica que o meu meio é ácido, tá certo? Que o meu meio é ácido. Então, ó, 0 e 5 estão contidos na minha escala de pH ácido. Ou seja, ambas as minhas soluções são ácidas. Então, apenas a afirmação 1 e 3 estão corretas. Então, é a B. Então, as afirmações 1 e 3 estão corretas, porque a solução A de fato é ácida, a mistura A e B de fato é ácida. É correto afirmar que a solução B é básica, porque 5 está na escala de pH ácido, certo? Então, vamos lá. Esse é o exercício que eu falei para vocês, que ele tem um conceito que não foi apresentado durante a apostila, assim, na parte teórica. Por isso que eu escolhi ele para falar justamente agora, nessa unidade. Então, ó, a gente viu na unidade anterior que a gente tem dois conceitos, de Ka e de Kb. O Ka é a constante de ionização de um ácido, então Ka. E o Kb é a constante de dissociação básica, certo? Foi o que a gente viu na aula passada. O que o Ka me indica? Me indica a força de um ácido e o Kb me indica a força de uma base, certo? Se vai ser um ácido fraco, um ácido forte, uma base fraca, uma base forte, de acordo com o valor que Ka assume ou Kb assume. Enfim, aqui a gente está vendo Ka, mas o exercício vai me dar os valores em pKa, certo? O que é o pKa? pKa é outra forma de analisar a força de um ácido. Então, ó, a gente tem Ka e Kb, para ficar mais fácil. Se eu ficar falando Ka, Kb toda hora, às vezes pode confundir. Do Ka, a gente pode encontrar pKa. E do Kb, a gente pode encontrar pKb. Certo? Ó, então, o Ka me indica a força de um ácido, né? E o Kb me indica a força de uma base. Só que o Ka me dá números em potência, certo? Porque é em notação científica. Então, 10 a menos 8, 10 a menos 10, tem uns que é 10 a menos 18. Então, tem muitos zeros. O pKa vai me dar valores inteiros, né? Vai me dar sem potência, valor sem potência. É isso, valor sem potência.
Assim como Kb também tem notação científica, então tem potências, o pKb não vai ter, então é valor sem potência, certo? Como que a gente encontra pKa ou pKb? Que a gente pode aplicar para os dois. Eu vou aplicar para pKa, que é o que o exercício quer. Então, ó, para a gente encontrar pKa, é só a gente fazer menos log de Ka. Então, se eu tenho o valor de Ka, eu consigo encontrar pKa, porque pKa nada mais é que o valor de Ka, só que aplicado em menos log, certo? Então, o pK e o pKb têm a mesma função, eles só trazem formas diferentes, né? Números diferentes, valores diferentes, para indicar se um ácido vai ser forte ou não, ou se uma base vai ser forte ou não, entendeu? Só uma questão de valores diferentes para se analisar a mesma coisa, certo? pKa é até melhor porque aí não tem aquela questão de potência e tudo mais, que são valores sem potência. Então vamos lá. Considere os compostos de 1 a 4 e seus respectivos pKa em água. Vamos lá. Então, o que eu preciso saber primeiramente do pKa? O pKa, se for um valor pequeno, vai me indicar que o ácido é forte. Se o pKa tiver um valor muito alto, me indica que esse ácido é fraco. Então, pKa com valores baixos é um ácido forte. pKa com valores altos é um ácido fraco, certo? Então, ó, a gente aqui tem, todos aqui são orgânicos, né? Orgânico, enfim. Esse daqui não, esses daqui não. Mas esse daqui sim. Então, ó, o pKa dessa primeira substância é 16,5. Então, é um pKa bem alto, como eu disse. Quando o pKa for alto, o meu ácido vai ser fraco. Quanto menor for o meu pKa, mais forte vai ser esse ácido. Então, ó, aqui é 10, aqui é 0,5, aqui é 15,7. O que ele vai pedir pra gente? De acordo com esses compostos, qual que vai ser a afirmativa incorreta, né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Incorreta. A vai falar, 2 é mais ácido que 1? Então, vamos observar. O 2, ele é mais ácido que 1? Sim, ele é, porque pKa da substância 2 é menor que o pKa da substância 1, certo? E qual que é a característica de um pKa menor? Ácidos fortes. E a característica de pKa alto, ácidos fracos. Então, se pKa da substância 1 é maior do que a da substância 2, significa que a substância 2 é mais ácida que a substância 1. Então, essa é verdade, não é a alternativa que a gente está procurando. A alternativa que a gente está procurando é incorreta. B. 1 é menos ácido do que a água. Essa daqui é a molécula da água. H2O. Certo? Então, ó. 1 é menos ácido do que a água, ó. O 1 tem 16,5 e a água 15,7. Na verdade, o 1 é o menos ácido de todas essas substâncias aqui. Então, obviamente, ele também vai ser menos ácido do que a água. Então, a B também está correta, não é essa a alternativa que a gente está procurando. A C. 2 e 3 são os compostos de maior acidez? Vamos lá, ó. O 3 é o mais ácido que tem aqui dessas quatro substâncias. Em seguida vem o 2, certo? Então, em ordem decrescente, né? Do maior para o menor, ó, a gente tem esse em primeiro lugar, esse em segundo, esse em terceiro e esse em quarto. Então, dentre essas quatro, esses dois têm maior acidez realmente. Aqui é D. 4 é o composto menos ácido entre os demais? Não, então 4 ele é o menos ácido? Não, porque como a gente viu, o que tem o pKa maior aqui é essa substância 1, ou seja, essa vai ser a que é menos ácida, certo? Então tá errado dizer que a 4 é menos ácida. Quem é menos ácida é a substância 1.
Então, essa está incorreta e essa é a alternativa que a gente quer. Aí, por último, 1 é o ácido mais fraco? É, o ácido mais fraco, ó, o pK dele é bem alto. Então, é o ácido mais fraco. Enfim, gente, foi isso por hoje. Muito obrigado por vocês acompanharem essa aula. Vai ter revisão, né? Tá tendo essas semanas de revisão. Espero ver vocês lá, certo? Um beijo no coração e até a próxima.